Na aula passada, estudamos Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 e 2. E vimos, no versículo 2, que o apóstolo João se encontrou em espírito, subiu ao terceiro céu e viu lá, no terceiro céu, armado um trono, e no trono alguém sentado. Hoje vamos ver quem está sentado no trono e quem são aqueles que estão ao redor dele. Dê uma pausa no vídeo agora e faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Pois bem, Apocalipse 4, versículo 3. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e, ao redor do trono, há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Veja que aqui o apóstolo começa a descrever Deus Pai sentado no seu trono. Nessa descrição, ele compara o Pai a pedras preciosas. Ele diz assim: esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Por que ele faz essa comparação do Pai com pedras preciosas? Por três razões. Primeiro, ele quer enfatizar a glória do Pai. Assim como uma pedra preciosa, ela tem um brilho que chama a atenção. Esse mesmo brilho, ele aponta para a glória do Pai no seu trono. A pedra preciosa também, ela é reconhecida por todos como um objeto de valor. Assim também, nada nem ninguém vale mais no universo do que Deus. Por fim, a pedra preciosa, ela tem uma beleza inquestionável. Da mesma forma é o Pai, cuja beleza não encontra semelhança em nada que exista na criação. Continuando, o texto diz: e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Veja só, o arco-íris aqui, assim como Deus, é comparado a uma pedra preciosa. Então já podemos adiantar que esse arco-íris, ele aponta para algo glorioso, algo valoroso e algo de grande beleza. O que é então o arco-íris aqui? O arco-íris é uma alusão ou uma referência ao compromisso de Deus com sua aliança. Que aliança, professor? Bom, na Bíblia nós temos descritas várias alianças de Deus com o homem. Porém, a aliança que menciona um arco-íris é a aliança que Deus fez com Noé, lá em Gênesis capítulo 9. Nessa aliança que Deus fez com Noé em Gênesis 9, ele estabeleceu que o arco-íris seria um sinal de seu compromisso em nunca mais destruir a humanidade com dilúvio. Por isso é que essa aliança ficou conhecida na teologia reformada como a aliança da preservação. Por quê? Porque Deus resolveu preservar a humanidade de um novo dilúvio. O mundo não será mais destruído por um dilúvio. Diante disso, o que podemos concluir? Que a presença desse arco-íris na visão de João, ela aponta para a tranquilidade do terceiro céu. Ela aponta para a verdade de que no terceiro céu a tempestade terá passado. Não é depois da chuva que o arco-íris vem? Pois bem, no terceiro céu nós só teremos tranquilidade, harmonia e paz. Deus é fiel em suas promessas e ele há de cumpri-las. Continuando, ao redor do trono, diz aqui no versículo 4, há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Você percebeu que, além do trono de Deus, existem lá também, no terceiro céu, 24 tronos, e que nesses 24 tronos estão anciãos? Como assim, professor? O que significa tudo isso? Primeiro, quer apontar para o fato de que Deus não está reinando sozinho. Deus está no céu reinando com alguém. Esse alguém é mencionado aqui como sendo 24 anciãos.
sentados em 24 tronos. E eu digo para vocês agora, à luz do ensino da palavra de Deus, que esses anciãos, nesses tronos, são o povo de Deus, na sua totalidade, abrangendo tanto os crentes do Antigo Testamento, quanto os crentes do Novo Testamento. Mas por que 24? Porque na Bíblia, 12 é o número do povo de Deus. Se você olhar para o Antigo Testamento, o 12 tem a ver com as 12 tribos de Israel. E as 12 tribos de Israel apontam para quê? Para o povo de Deus. Se você olhar o Novo Testamento, você vai ver 12 apóstolos. E os 12 apóstolos apontam para quê? Também para o povo de Deus. Então, se você somar as 12 tribos do Antigo Testamento com os 12 apóstolos do Novo, você tem 24. Por isso, nós estamos diante de 24 tronos. Esses tronos estão reservados para todos os crentes, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Professor, quer dizer então que todo crente que já partiu deste mundo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, estão no céu reinando com Deus? Isso mesmo. E na verdade não deveria ser uma surpresa para nós, porque quando Jesus falava às 7 igrejas do Apocalipse, ele disse o seguinte, lá em Apocalipse 3:21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Em Apocalipse 20, versículo 4, texto que nós vamos estudar um dia, diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você está vendo? Lá em Apocalipse capítulo 20, diz que os crentes que foram para o céu já estão reinando com Deus. Mas professor, aí em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz no final que eles viveram e reinaram com Cristo somente 1000 anos. Por que você está falando que reina para sempre com Deus? Porque esses 1000 anos aqui, que nós ainda vamos estudar lá em Apocalipse 20, é outra expressão que aponta para a era da igreja. Eu não tenho ensinado aqui que as visões do Apocalipse elas tratam, cada uma delas, da era da igreja, elas abrangem toda a era da igreja. O Apocalipse tem vários termos para se referir a essa era. No momento ele diz 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, que significa o quê? 3 anos e meio. Noutra hora fala assim, 1260 dias, que também correspondem a 3 anos e meio. Em outro momento, 42 meses, também correspondem a 3 anos e meio. Tudo se referindo à era da igreja. E eu estou informando agora que esses 1000 anos citados em Apocalipse 20 é outro termo para se referir à era da igreja. Então, quando fala lá, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, quer dizer que durante toda a era da igreja, aqueles crentes que já morreram estão reinando com Cristo. E por que eu falei que é para sempre? Porque quando acabar a era da igreja, Cristo vai voltar, vai consumar todas as coisas e nós continuaremos a reinar com Cristo. Na verdade, o reinado do crente com Cristo começa quando ele parte desse mundo, começa quando ele morre, mas não termina mais. Teremos uma pausa quando Jesus voltar para que ele exerça o juízo e consuma todas as coisas, porém, continuaremos com ele, a partir de então, na nova terra, reinando da mesma forma. Professor, por que que os crentes são chamados aqui nesse texto de anciãos? Por quê? Porque a palavra ancião é usada na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para se referir aos líderes naturais do povo de Deus. No Antigo Testamento, os mais velhos, que eram os anciãos, eles costumavam ficar à porta das cidades. Sabe para quê? Para julgar várias questões entre os crentes. Se os crentes tinham algum problema e precisavam de uma orientação bíblica, uma orientação das escrituras, eles iam e levavam o problema à porta da cidade
E lá estavam os anciãos, os mais velhos, os líderes naturais do povo de Deus, para tirar a dúvida, para dar uma luz à questão de acordo com a palavra de Deus. Isso você vai encontrar em Deuteronômio 21, 19, Deuteronômio 22, 15 a 17 e Provérbios 31, 23. Quando a gente parte para o Novo Testamento, os mais velhos continuam recebendo a mesma consideração. Não é à toa que o líder da igreja no Novo Testamento é chamado de presbítero. E essa palavra que vem do grego, ela significa, sabe o quê? Ancião. Por quê? Porque normalmente na igreja primitiva se elegiam os mais velhos para o presbiterato. Conclusão: ancião é sinônimo de líder. E por que então que os crentes, quando vão para o céu, são chamados de anciãos? Porque eles se tornam líderes. Eles passam a reinar com Cristo, passam a reinar com Deus. Continuando aqui, João diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Essa palavra aqui deste versículo 5, ela quer comparar aquele momento visualizado por João com o que aconteceu lá no Êxodo, diante do Sinai. Veja só, lá em Êxodo capítulo 19, versículos 16 e 19, um pouco antes de Deus entregar os 10 mandamentos ao seu povo, é dito assim: ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Você percebe a similaridade? Relâmpagos, vozes, trovões diante do trono apontam para o Sinai, onde há também relâmpagos, vozes e trovões. A ideia aqui é dizer que o mesmo Deus glorioso que apareceu no Sinai para entregar sua lei ao seu povo é o Deus que está aqui, na visão de João, no 3º céu, acompanhado dos crentes. A diferença, e aqui na verdade há 2 diferenças, é que, primeiro, enquanto lá no Sinai, no Antigo Testamento, Deus só se relacionava diretamente com Moisés, agora, na visão que João tem, nós vemos Deus se relacionando diretamente com os crentes. Aquilo que a gente via só pelos olhos da fé, nós passaremos a ver pessoalmente, com os nossos próprios olhos. Enquanto o nosso relacionamento com Deus neste mundo era um relacionamento baseado apenas na fé, lá no céu nós estaremos nos relacionando com Ele pessoalmente, reinando com Ele. O privilégio que Moisés teve no Sinai é o mesmo privilégio que nós todos teremos quando partirmos deste mundo. Assim que morrermos, num abrir e fechar de olhos, nós estaremos diante de Deus, na sua glória, reinando com nossos irmãos. A outra diferença que nós percebemos também, à luz deste versículo 5, é que lá no céu, naquela visão de João, aparecem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Eu já mencionei aqui nesse estudo do livro do Apocalipse que o termo 7 Espíritos é uma referência ao Espírito Santo, porque o número 7 é um número que aponta para a totalidade, para a completude. E o Espírito completo, o Espírito absolutamente perfeito é, com certeza, o Espírito de Deus. Então, lá no céu, na visão de João, nós temos o quê? O Pai no seu trono, todo glorioso. Temos os crentes reinando com Ele, compartilhando da mesma glória, e o Espírito Santo estará ali conosco também. Na próxima aula, veremos o que mais acontece no céu durante toda a era da igreja. Até lá!